Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa parte de pediatria do curso de vocês. Eu sou Roberta, sou uma das professoras aqui da nossa equipe. Eu fiz faculdade, pediatria e também endócrino-pediatria na USP de São Paulo. E eu vou acompanhar vocês nas aulas com os assuntos principais aí relacionados a endócrino e outros também, tá bom? Então, na nossa primeira aula, eu vou falar de um assunto que, bom, eu particularmente gosto bastante, mas também cai bastante na prova, né? Que é a parte de crescimento e baixa estatura aqui na pediatria. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre como que cresce uma criança saudável, né? O que esperar do crescimento dela, fazer antropometria, calcular a velocidade de crescimento e avaliar os casos de baixa estatura. As questões giram em torno da criança saudável, o que esperar dela, e também como você vai fazer o diagnóstico de uma criança com baixa estatura, tá bom? Então a gente vai ver as causas patológicas e também as variantes normais do crescimento. Então, vamos começar com as fases do crescimento. É muito importante a gente entender como que cada fator influencia no crescimento nas diferentes fases da nossa vida. Então, lá na fase de feto, né, na fase gestacional, o que mais influencia o crescimento do bebê, na verdade, é a função placentária e condições de nutrição maternas. Então, por exemplo, um bebê ele pode nascer pequeno para a idade gestacional por conta de uma hipertensão na gestação, por exemplo. E por outro lado, ele pode nascer grande para a idade gestacional, macrosômico, se a mãe tiver diabetes durante a gestação. Então, a gente sabe que o nascimento ele vai acontecer de acordo com as condições da gestação e não necessariamente a característica genética ou até mesmo hormonal daquele feto, certo? Então, esses fatores são os predominantes. Aí o bebezinho nasce. E na fase de bebê lactente, agora a gente começa a ter uma importância um pouco maior da genética e também da nutrição da própria criança. Então, na fase de lactente, sempre quando a gente tem uma falha de ganho ponderostatural, a primeira coisa é fazer um recordatório alimentar. Como que tá a alimentação desse bebê, né? Se ainda for lactente, como é que tá a amamentação, como que foi a introdução alimentar, como que tá sendo essa rotina de alimentação da criança, porque nessa fase é isso que vai determinar o sucesso do ganho ponderostatural. Mas também, na fase de lactente, o bebê vai começar a entrar no seu canal genético de crescimento. Então, vamos recapitular. Vamos supor que o feto teve dentro do útero uma condição de diabetes gestacional e nasceu enorme. Nessa fase de lactente é que ele vai começar a voltar para o seu canal de crescimento genético. Por outro lado, o bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, por condições da gestação, vai também fazer o seu catch-up de crescimento, que é quando a criança dá uma aceleradinha para correr atrás do prejuízo. E isso tudo acontece aqui na fase de bebê, de lactente, tá bom? Depois, durante a infância, então os anos de pré-escolar, escolar, aqui o papel, quem manda em tudo isso vai ser o hormônio de crescimento acompanhado pelo hormônio tireoidiano. Então aqui a gente espera o quê? Que a criança já tenha entrado no seu canal genético, né, já tenha corrigido o que quer que tenha acontecido aí durante a gestação. E agora ela vai seguir no seu canal genético, contanto que haja o combustível, ou seja, hormônio de crescimento e hormônio tireoidiano. Então, nessa fase, quando a gente tem desaceleração de crescimento, baixa estatura, a gente tem que ir atrás dessas causas e outras que a gente vai ver também durante a aula. E por fim, durante a adolescência, aqui a gente vai ter um papel muito importante do hormônio de crescimento de novo, em sinergismo com os esteroides sexuais. Então a puberdade, lembra, é aquela fase onde começa o desenvolvimento puberal, né? E a gente vai ter uma interação muito positiva entre o eixo GH, o eixo gonadal. E juntos, eles vão promover o estirão do crescimento. Então, nessa fase, tem também um papel muito importante aí dos hormônios, tá? E depois da adolescência, aí o crescimento acaba. Sobre o peso, gente, tem algumas coisas que são um pouco mais de decorar mesmo, assim, que a gente tem que saber para poder acertar as questões a respeito disso. Então, falando do peso bem especificamente, o bebezinho ele nasce e ele tem uma perda fisiológica do peso ali entre 5 e 10% desse peso
nos primeiros dias de vida. Então, é uma fase onde a gente vai ter muita mudança, né, de adaptação da vida fetal para a vida extrauterina e o bebê vai perder peso, tá? Agora, ele vai retornar ao peso de nascimento no máximo ali entre 10 e 14 dias de vida. Então, depois dessa fase, quem ainda não recuperou o peso de nascimento, a gente tem que ter uma atenção especial ali, como é que tá a amamentação, a alimentação, se tem alguma outra patologia atrapalhando o ganho ponderal. Aí ele entra numa fase que vocês vão ver que é decrescente. Então, a fase onde a gente mais ganha peso, altura, o que for, é o bebê pequeno. E ao longo do primeiro ano de vida, esse ganho vai desacelerando. Então, regras gerais para a gente memorizar. O bebê ganha 30 gramas por dia no primeiro trimestre ali, 20 gramas por dia entre o terceiro e o sexto mês e 10 gramas por dia no segundo semestre, na média, tá? Outra forma da gente decorar é esse aqui de baixo. Então, em trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e em gramas por mês. Então, vai ser 7, 6, 5, 4, né? 700 gramas por mês no primeiro tri, 600 no segundo tri, 500 gramas por mês no terceiro trimestre e 400 gramas por mês no quarto trimestre. Isso tudo aí falando do primeiro ano de vida, né? Então, vocês vejam que vai ganhando cada vez menos rápido, né, o peso. Outros marcos importantes aí que a gente pode também ajudar para estimar alguma coisa é que a criança dobra o seu peso de nascimento mais ou menos com 4 meses de vida e triplica no final do primeiro ano de vida, tá? E dali para frente tem um ganho de mais ou menos 2 quilos por ano no período aí entre 2 anos de idade e a puberdade. Então, essa fase do pré-escolar e do escolar é uma fase onde a criança ganha peso devagar, né? 2 quilos por ano, sendo que ali no comecinho da vida, 2, 3 meses já foi esse peso também. Então, esse é o ganho ponderal da criança, tá? Isso às vezes aparece dessa forma nas questões, assim, para você estimar quanto que vai estar pesando, para você avaliar se aquele peso está adequado, então isso é bem importante. Agora falando da altura, um bebê humano nasce mais ou menos com meio metro, então 50 centímetros, 51, por ali, e no primeiro ano de vida todinho ele vai ganhar 25 centímetros. Mas de que forma? Muito mais rápido no começo e mais devagar no final desse primeiro ano de vida. Então, a velocidade do crescimento também é decrescente, tá? Aí, gente, olha só, entre 1 e 2 anos, ele ganha mais ou menos metade disso. Então, ó, 50, aí ganha mais 25 no primeiro ano, ganha mais 12 no segundo ano de vida, né? Entre 1 e 2 anos. E a partir dali, vai entrar numa velocidade de crescimento cada vez menor até chegar à puberdade. Então, olha só, dos 2 aos 4 anos, vai ganhar ali uns 7, 8 centímetros por ano. 4 a 6 anos já cai mais um pouquinho, 6 centímetros por ano. E entre os 6 anos e a puberdade, então na idade escolar, essa criança vai ganhar 5 a 7 centímetros por ano. Só vai acelerar de novo quando chegar na puberdade. Então, aí não dá para falar para vocês qual a idade que isso vai acontecer, vai depender da puberdade de cada um, né? A gente vai ter uma aula de puberdade também, mas as meninas, elas vão ter a sua velocidade de crescimento no pico, atingindo aí 8 a 12 centímetros por ano, tá? E isso acontece na fase de M3. M3 é quando o tecido mamário ele já está ao redor do mamilo, tá? A gente vai ver todos esses detalhes também na aula de puberdade. Já o menino, ele tem um estirão mais tardio, então é só na fase G4 do menino, que é quando a gente já teve crescimento do tamanho do testículo, do comprimento do pênis e também da espessura do pênis e demarcação da glande. Ou seja, é quase no final da puberdade que ele tem o pico do seu estirão. E a velocidade pode chegar a 10 a 14 centímetros por ano. Lembrando, gente, que isso é uma velocidade de crescimento, tá bom? Quando a gente fala que o pico do estirão atinge até 14 centímetros por ano, quer dizer que por alguns meses a velocidade de crescimento dessa criança equivale a 14 centímetros por ano. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, um carro andou a 100 quilômetros por hora, não quer dizer que ele andou 100 quilômetros, quer dizer que ele andou nessa velocidade por um tempo X. A criança também. Então, o pico da velocidade de crescimento não é que ele dura um ano inteiro, ele dura menos, mas a velocidade atinge esse patamar, tá bom?
E aí, o que eu quero chamar muito, muito a atenção de vocês, isso eu acho que é o ponto mais importante da aula, se for falar uma coisa, é isso. A velocidade de crescimento da criança nunca fica menor que 5 centímetros por ano, olha só. Desde o bebezinho até o menor que fica esse ritmo e depois acelera, nunca abaixo de 5 centímetros por ano. A gente vai usar essa informação para diferenciar as causas patológicas de baixa estatura das variantes normais do crescimento. Então, se for guardar uma coisa desse slide, 5 centímetros por ano é a menor que fica, tá bom? E quanto ao perímetro cefálico? Então, um bebezinho nasce mais ou menos com 35 centímetros de perímetro cefálico, e assim como os outros parâmetros, ele vai aumentando de uma forma mais rápida no começo e menos rápida no final. Então, vai aumentar mais ou menos 1 centímetro por mês se você somar o do ano todo, só que olha só, né? 2 por mês no primeiro tri, 1 por mês no segundo trimestre, e no segundo semestre todinho, mais ou menos meio centímetro por mês, tá bom? Com 2 anos de idade, a cabeça da criança já tem quase o tamanho adulto, né? 85% do perímetro cefálico adulto. Por isso que as crianças, proporcionalmente, elas têm uma cabeça maior do que o corpinho mesmo, né? Porque a cabeça já atinge ali quase todo o seu crescimento na criança pequena ainda, tá bom? Então, esse é o do perímetro cefálico. E aí vamos ver uma questão para vocês aplicarem isso que a gente viu até agora. Então, ao completar 1 aninho de idade, uma criança nascida a termo, adequada para a idade gestacional e com bom crescimento e desenvolvimento, vai pesar mais ou menos quanto ali, ele quer saber uma estimativa do que vai acontecer com esse peso em 1 ano, o que vai acontecer com a estatura e o que vai acontecer com o perímetro cefálico. Então, veja, esse é um exemplo, mas o tipo de questão que aborda esse assunto é bem assim, gente. É bem de você ter memorizado algum parâmetro, ter alguma referência de como que é que a criança cresce. Então, nesse daqui, dá uma pausinha para você pensar se você ainda não pensou na sua resposta, mas a gente sabe então que o peso triplica, né? A estatura vai crescer ali naquele primeiro ano uns 25 centímetros e o perímetro cefálico mais ou menos 10, tá bom? Então, essa é a nossa primeira questão aqui da aula. E agora vamos continuar falando sobre a antropometria, tá? Então, na pediatria, gente, não dá para você usar valores absolutos como é na clínica médica. Então, se eu falar, a criança pesa 20 quilos, quantos anos, né? Tudo põe no gráfico, tudo o pediatra gosta de pôr no gráfico. Então, que gráfico que é esse? A gente usa aqui no Brasil os gráficos com referência da OMS, né? São gráficos separados por sexo e por idade. E aí a gente tem alguns gráficos que a gente pode classificar essa criança para saber se ela tá eutrófica, se ela tá com a estatura adequada e assim por diante. Então, nas crianças de até 5 anos, a gente tem gráfico de peso para a idade, estatura para a idade, tem esse também de peso para a estatura e o IMC para a idade. Isso vai ser útil para a gente classificar principalmente o estado nutricional, com enfoque na desnutrição. A gente também tem uma aula disso, tá bom? Com 5 a 10 anos, aí a gente ainda tem o de peso para a idade, aí a gente também tem o estatura para a idade, já não tem o peso para a estatura e tem o de IMC. Então aí fica peso, estatura e IMC. E dos 10 anos em diante, já não tem o peso para a idade, vai ser estatura para a idade e IMC para a idade, tá bom? Então, são esses os gráficos que a gente usa da OMS. E a carinha deles, né? Eles vêm mais ou menos assim. Então, esse daqui é um gráfico para as meninas, tá? De 5 a 19 anos, sobre a altura para a idade. E como que vem aqui? Tem aqui as linhas representam o Z-score para sexo e idade. Então, a gente tem a linha do Z-score 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? E aí a gente vai plotar a criança na curva. Então, aqui embaixo tem a idade, a gente vê, tem 10 anos, mediu tanto, coloca lá a bolinha da criança e assim a gente consegue classificar, tá bom? E como que a gente vai classificar então a estatura da criança? Os gráficos também podem ter alguns valores em percentil ou em Z-score. Aqui eu trouxe para vocês mais ou menos uma equivalência, tá bom? Então, o Z-score -3 seria o equivalente ao percentil 0,1. E aí, se a criança estiver abaixo desse valor ali no gráfico, ela vai ser classificada como muito baixa estatura, uma baixa estatura grave. Entre o Z-score -3 e o -2, ela vai ser classificada como baixa estatura. E se o Z-score da altura for acima do -2, ela vai ter a estatura adequada para a idade dela, certo? Isso daqui, então, é a interpretação a partir do gráfico de crescimento.
Então, esse daqui é um masculino, tá? E agora a gente vai começar a definir baixa estatura. Então, qual que é a definição da baixa estatura, né? Aquela da tabelinha. Então, a gente vai colocar a criança aqui no gráfico e vai ver que a altura dela caiu abaixo da linha que representa o Z-score -2. Essa criança vai ser classificada como baixa estatura, certo? Então, Z-score para sexo e idade abaixo do -2 de desvio padrão. Mas também tem outras formas da gente classificar essa criança como baixa estatura ou algo que nos chame atenção para esse crescimento. Então, a segunda coisa é observar a velocidade de crescimento. É quase que um sinal vital da criança, a velocidade de crescimento dela. Então, como que isso aparece no gráfico? Se uma criança está crescendo com baixa velocidade de crescimento para a idade dela, ela vai retificando a curva, assim que a gente fala. Então, em vez dela ir subindo proporcionalmente à sua idade, ela começa a ficar cada vez mais distante da mediana para a sua idade, porque ela não está acompanhando o ritmo dos seus iguais, né, das crianças da mesma idade. Então, se a gente vê um gráfico onde a criança está assim, retificando, cruzando percentis para baixo, isso chama atenção, né? Isso vai representar a velocidade de crescimento abaixo da média e já vai demandar uma investigação. A ideia, vamos supor que uma criança sempre cresceu no Z-score +1 e ela desacelerou seu crescimento de uma forma importante. Ela vai passar do +1 para o 0, para o -1, até ela chegar no -2, às vezes já passou ali anos, né, dela crescendo com uma velocidade ruim e a gente está observando, né? Não, a gente já pode começar a investigar, intervir, tá bom? E a terceira forma de você ser classificado como baixa estatura é quando você está muito longe do seu alvo familiar. Já vou ensinar vocês a calcular isso, mas vamos supor que uma criança tenha um alvo ali no +1, no Z-score +1. Se ela tiver 2 desvios padrão para baixo desse alvo, a gente pode inferir a seguinte coisa. Então, se essa família tivesse alvo no Z0, que é a mediana, essa criança teria baixa estatura, porque ela estaria abaixo do -2. Então, quando a gente tem um alvo mais alto, mesmo quando a criança ainda não está abaixo do -2, se ela tiver 2 desvios padrão longe do seu alvo familiar, a gente pode considerar sim uma baixa estatura e proceder à investigação, tá bom? E agora a gente vai avaliar a baixa estatura. Então, a gente aprendeu a diagnosticar a baixa estatura, né? Decretar a baixa estatura. E agora o que a gente faz com isso? Então, vamos avaliar direitinho o paciente. A primeira coisa era ver se o paciente tem baixa estatura. Então, a gente já viu que a estatura menor que -2 desvios padrão para sexo e idade. Então, plotou na curva, deu abaixo do -2, baixa estatura. Ou 2 desvios padrão longe da estatura alvo, tá bom? E como que a gente vai calcular a estatura alvo? Então, aqui tem uma questão aritmética envolvida, mas a forma que eu considero mais fácil da gente memorizar é o quê? Fazer a média dos pais, né? Mãe, altura da mãe, altura do pai, você soma e divide por 2, média simples, e aí você desconta 6,5 na menina e acrescenta 6,5 no menino. Tem outras formas aritméticas de representar essa conta, que na menina você desconta 13 do pai, no menino você soma 13 na mãe, mas eu acho que é tanta informação pra gente decorar. E no resultado da matemática vai dar desse jeito. Então, média menos 6,5 menina, média mais 6,5 menino. E aí a gente vai encontrar a altura-alvo dessa criança. E a partir ali do alvo, a gente tem uma mira, né? Não é perfeito. Eu sempre falo para os pacientes assim: sua mãe tem uma irmã, sei lá, você tem uma tia. A sua mãe e a sua tia não têm a mesma altura, né? E é a mesma mãe, o mesmo pai, né? Elas são filhas, são irmãs mesmo. E aí elas não têm a mesma altura. Então, veja, o alvo, ele é uma mira, mas você pode ficar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. E esse pouquinho, aí é polêmico, mas em geral ali 8 centímetros para cima, 8 para baixo, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Então, aqui você consegue obter o alvo de crescimento. Então, vamos ver um exemplo. O João, 7 anos e 6 meses, está medindo 1,10 m. Sua mãe tem 1,60 m, seu pai tem 1,80 m. Então, vamos ver, a gente vai calcular ali a estatura-alvo para ele. Soma a mãe com o pai, divide por 2, pega esse resultado, soma 6,5. Achamos que João tem estatura-alvo de 1,76,5. Aí, a gente vai jogar isso na curva, né? A altura dele hoje é de 1,10 m e ele tem um alvo de 1,76,5.
Então, João tem baixa estatura? O que que vocês acham? João tem baixa estatura. Por quê? Ele tá com o Z-score menos 2 desvios padrão abaixo da idade e sexo dele, tá bom? Então, independente ali de seu alvo familiar era bem no Z-score 0, mas ele já tá abaixo do menos 2 para a idade dele. Então, esse paciente a gente vai classificar como baixa estatura. Agora, o Lucas, ele também tem 7 anos e meio e ele tá com 1,15 m, tá? Tá até mais alto do que o João. Só que a mãe do Lucas tem 1,75 m e o pai dele 1,85 m. Então, a gente vai calcular a estatura-alvo, a gente vai chegar no valor aí de 1,86,5 e a gente vai colocar isso na curva. Então, quando a gente põe na curva, a gente vê que no caso do Lucas, ele tá acima do menos 2, mas o alvo dele é no mais 1. Então, será que o Lucas tem baixa estatura? Pelo critério familiar, ele tem também. E olha só, ele era mais alto que o João. Então, essa é a importância da gente sempre calcular a estatura-alvo e sempre colocar no gráfico, tá bom? Não dá pra gente presumir a altura das crianças, isso é bem difícil. Então, 2 exemplos aqui pra gente comparar, certo? E aí, bom, a gente já viu que tem baixa estatura por algum desses critérios, e o próximo passo é a gente ver a velocidade de crescimento dessa criança. Então, como que a gente vai calcular isso? A gente precisa medir a estatura da criança com um intervalo de pelo menos 4 a 6 meses. Por quê? Porque o crescimento, ele não é linear, ele não é homogêneo ao longo do tempo. Pode ter um mês que cresceu 0, no mês seguinte cresce 2. Então, a gente tem que observar por um tempo maior, né? Eu brinco que na endócrino, gente, a urgência é tipo retorno em 2 semanas. Veja bem. Então, a gente tá aqui falando de um prazo um pouco maior de observação. Não dá pra você, volta mês que vem, a gente já mede de novo, já faz vezes 12, calcula. Não dá. Então, tem que ser de 4 a 6 meses, só que também você não vai poder esperar um ano inteiro, porque aí você perde muito tempo de investigação e tratamento. Aí você mede e faz uma regra de 3. Então, bom, se a minha criança cresceu 1 centímetro em 4 meses, quanto que ela está crescendo num ano, né? 3 centímetros. Então, 3 centímetros por ano é a velocidade de crescimento dessa criança. Velocidade mesmo, tá bom, gente? Igual quilômetros por hora, tá? Então, aqui a gente vai calcular. E qual que é a grande importância disso? É a gente fazer esse divisor de águas, que é velocidade de crescimento está baixa, a gente vai buscar causas patológicas para essa baixa estatura. Então, lembra daquele slide da velocidade de crescimento nunca ser menor do que 5 centímetros por ano? É aqui que a gente vai aplicar essa informação. Então, como está a velocidade de crescimento? Calculei, está baixa? Vamos pensar em causas patológicas, tá? E aqui que a gente vai fazer mais uma questão para exercitar. Então, um menino de 7 anos faz acompanhamento por baixa estatura com velocidade de crescimento de 3 centímetros em um ano. No seu exame físico, ele tem estatura de 1,10 m, que dá menor que menos 2 desvio padrão para a idade. Ele tem uma envergadura proporcional à sua estatura. Ele tem um IMC menos 1 Z-score, então ele está eutrófico. Tem uma relação segmento superior e inferior de 1, isso aqui ele está avaliando a proporção dessa criança, se seria uma baixa estatura proporcionada ou não. Dá uma estatura-alvo para você aí de 1,60 m, que também é uma estatura-alvo menor que menos 2 desvios padrão para um adulto. E a idade óssea de 5 anos. A idade óssea a gente vai chegar lá também, mas ela está atrasada nesse caso, certo? E aí, depois dele jogar esse monte de informação aqui para vocês, ele pergunta, de acordo com esses dados, qual das alternativas a seguir tem uma informação que indica necessidade de aprofundamento da investigação para você fazer a elucidação diagnóstica dessa criança. Então, de tudo isso aí que ele falou, ele te deu a estatura, te deu a estatura-alvo, te deu todas as proporções da criança, tem um atraso de idade óssea, mas também o alvo era baixo. O que me fala assim, investigue? É a velocidade de crescimento de 3 centímetros por ano, tá? Então, para vocês verem a importância dessa informação, né? Isso é realmente o que vai nos direcionar para a nossa etiologia de baixa estatura, tá bom? Então, vamos entrar agora nas causas patológicas. Dentro das causas patológicas, a gente pode ter causas sistêmicas, ou seja, vem para o endócrino, mas não é hormonal, né? A gente tem uma doença de base que está levando essa criança a crescer mal. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma nefropatia, por isso que a gente colhe função renal,
gasometria, urina 1, pensando em acidose tubular renal. Às vezes, a primeira manifestação que vai levar a família a procurar ajuda é a baixa estatura, né? O baixo crescimento. Então, tem que ficar de olho na função renal, eletrólitos, tá bom? Urina. Outra é a doença celíaca. Essa é um clássico também, né? A gente tem que buscar pela doença celíaca em toda criança que está crescendo com baixa velocidade de crescimento, porque realmente pode ser a primeira manifestação, pode ser o que levou ao seu diagnóstico. E aí a gente vai coletar os exames pertinentes, então antitransglutaminase, IgA, poderia anti-endomísio, tá bom? Outros exames, gente, podem ser mais direcionados. Então, hemograma, pensando em anemia ferropriva, por exemplo, vai gerar déficit de crescimento. Mas muitas vezes vem já com erro alimentar, falta de suplementação no bebezinho, outros sintomas de anemia, mas a gente pode pedir também. Provas inflamatórias, né? Vitamina D, pensando em raquitismo. Então, aí a gente vai direcionar um pouquinho também para o caso clínico, mas aquelas que não dá para deixar passar é nefropatia e doença celíaca, porque podem ser realmente doenças mais silenciosas e a detecção vem a partir da baixa estatura, tá bom? Causas genéticas. Então, além das sistêmicas, a gente tem as genéticas também. Aqui, a mais clássica, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é a síndrome de Turner, tá? Com cariótipo mais comum aí, 45X, tá? A gente vai também falar mais dela na aula de puberdade, mas lembrar que a baixa estatura pode ser a única manifestação da síndrome de Turner, tá? Essas meninas têm a baixa estatura, mas elas também podem ter cardiopatia, então coarctação de aorta, válvula aórtica bicúspide, elas podem ter nefropatia, o rim ferradura, né, que é o mais clássico da síndrome. Elas também podem ter outras manifestações, assim, otorrino, otite de repetição, atraso de fala por conta disso. Em geral, a inteligência é preservada, tá bom? E aí, da nossa parte aqui, ela vai manifestar a baixa estatura e mais pra frente também o atraso puberal, tá bom? Por isso que, gente, na infância, se você está investigando uma baixa estatura com velocidade de crescimento baixa numa menina, precisa pedir o cariótipo, porque esses dismorfismos mais claros, o pescoço alado, hipertelorismo mamário, eles estão no livro, mas na vida real, às vezes, eles não estão lá. Você pode não perceber, ou a menina realmente pode não manifestar dismorfismos, e o cariótipo é a forma da gente fazer esse diagnóstico. Já nos meninos, a gente só vai pedir se eles realmente tiverem algum dismorfismo, tá bom? E aí chegamos às causas endócrinas. Então, o que a gente tem que avaliar no paciente com baixa estatura, velocidade de crescimento baixa? Hipotireoidismo, lembra que da criança para frente, o que vai guiar ali o crescimento dela é hormônio. Então, o hormônio tireoidiano é muito importante. A gente vai fazer o perfil tireoidiano, TSH, T4 livre. A deficiência de GH, ela vem na cabeça de todo mundo, né? Quando fala de baixa estatura, já pensa logo no GH, mas cuidado, como que a gente vai fazer essa investigação? O GH, ele tem a secreção pulsátil, predominantemente noturna. Então, dosar um GH basal não vai ter valor diagnóstico para deficiência de GH. Porque provavelmente você vai dosar um valor baixo mesmo, né? A gente usa dosagem de GH quando a gente quer descartar excesso de produção, que seria o contrário, o gigantismo, né? A acromegalia. Então, a gente não vai dosar o GH basal aqui na baixa estatura. Quem que a gente vai dosar, então? IGF-1 e IGF-BP3. O que é isso? Então, o GH, ele vai no fígado promover a síntese dessas duas proteínas, né? IGF-1 e IGF-BP3. E elas têm uma ação direta no crescimento, então tem uma boa correlação com o crescimento e, melhor de tudo, elas têm um nível sérico estável, então elas vão ser um representativo melhor da sua produção de GH, tá bom? Então, resumo, não dosar GH basal e sim IGF-1 e IGF-BP3, tá bom? E síndrome de Cushing, a terceira causa endócrina aqui. Mas essa, gente, tem muito mais estigmas, geralmente, quando vai cair na prova. Então, vai ser o paciente com face em lua cheia, giba, estrias violáceas, aquele quadro clássico de Cushing, né? O paciente com síndrome de Cushing cresce devagar, cresce mal por conta do excesso de cortisol, mas não chega muito, na vida também não, mas nem nas questões também não chega muito desse caminho, assim, da baixa estatura. Então, não é para toda criança que a gente vai investigar cortisol, CTH, mas perfil tireoidiano sim e deficiência de GH sim, tá bom?
Falando da deficiência de GH também, a deficiência cursa com uma baixa velocidade de crescimento que se acentua ali depois de 2 anos de idade, quando o hormônio de crescimento passa a ter um papel mais importante ali para o crescimento da criança, tá? A idade óssea desses pacientes vai ser atrasada, tá bom? Em todos esses aqui, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, mas também na deficiência de GH, ela vai ser atrasada, indicando aí uma falta de maturação endócrina na criança, tá bom? E aí lembrar que o tratamento da deficiência de GH vai ser com o GH recombinante, tá? A gente vai repor esse hormônio. E se a gente confirmou que a criança tem deficiência de GH, a gente vai fazer a ressonância de hipófise para avaliar a presença de malformação hipofisária ou até mesmo de tumor ali na região celular, tá bom? Mas, gente, conto para vocês que a deficiência de GH responde por mais ou menos assim uns 2% dos casos de baixa estatura. Então, todo mundo lembra dela, mas ela é super rara, não é o mais frequente de se ver, tá bom? E a idade óssea? Já falei dela algumas vezes aqui na aula, né? O que raios é a idade óssea? Então, a gente vai ver a maturação endócrina global da criança através da ossificação do esqueleto. E a gente padronizou olhar a mão esquerda, né? Para a gente comparar com outras crianças da mesma idade e ver se a ossificação desses núcleos está acontecendo de uma maneira proporcional. Então, a gente faz o raio-x de mão e punho esquerdos e compara com um atlas padronizado. É uma comparação manual mesmo, né? A gente olha, esse osso aqui já surgiu o núcleo de ossificação, esse aqui tem um biquinho maior nessa idade óssea. Ou então, o tamanho desse osso já é 2/3 do osso de cima. É realmente, assim, um trabalho manual de comparação e aí a gente classifica essa criança. O limite de normalidade é uma variação de 20% acima ou abaixo da idade cronológica. Isso quer dizer que quanto mais nova a criança, menor é a variação da idade óssea, tá? Quanto mais velha a criança, maior a margem de variação que pode ter na idade óssea. E isso não mostra uma causa específica, mas isso nos direciona para algumas etiologias, tá bom? Outras causas, gente, a prova tem ficado cada vez mais detalhista, então já apareceram várias questões abordando causas sindrômicas de baixa estatura. Então vamos dar uma olhadinha nelas. Então, a síndrome de Noonan é uma rasopatia, ela é um problema na via Ras-Macpinase, por isso que tem esse nome, e ela é uma mutação autossômica dominante no gene PTPN11, tá bom? Esses pacientes vão cursar com baixa estatura, podem ter dismorfismos que te lembram de síndrome de Turner, olha só, né? Pescoço alado, baixa implantação de orelhas, de cabelo, tem alteração do filtro labial. Mas esses pacientes, diferentemente da síndrome de Turner, eles cursam com um retardo mental importante. Então, na síndrome de Turner, não tem deficiência intelectual, na síndrome de Noonan pode ter. Os meninos com essa síndrome podem cursar com criptorquidia. E aqui também tem malformação cardíaca, só que na síndrome de Turner é mais à esquerda, então coarctação de aorta e a válvula aórtica bicúspide, e na síndrome de Noonan é mais à direita, então estenose pulmonar, miocardiopatia hipertrófica. E na síndrome de Noonan, mesmo não tendo deficiência de GH, a gente trata com GH, é uma das indicações aprovadas na literatura para uso de GH. A gente não tem liberação no Ministério da Saúde, mas tem a aprovação médica de uso, tá bom? Outra muito clássica aqui de baixa estatura é a síndrome de Silver-Russell. Tem gente que chama Russell Silver, mas eu aprendi assim, Silver-Russell, então é isso, gente, mas é a mesma coisa. Essa aqui afeta mais a via do IGF-2. Então, lembra que a gente dosava IGF-1, IGF-BP3, né, para deficiência de GH. Tem outros IGFs, por isso que eles têm números. Então, essa daqui vai afetar o IGF-2, tá bom? Como que é a característica? Então, vai ser uma criança que já nasce pequena para a idade gestacional, vem com baixa estatura e MC baixo. Então, aquela criança bem miudinha, bem pequenininha, tá? Com uma macrocrania relativa, que é o quê? O perímetro cefálico dessas crianças é preservado em relação à idade. Só que como a criança tem baixa estatura e MC baixo, ela vai acabar aparecendo uma macrocrania, tá bom? E por isso também vai ter a face triangular. Tem outras malformações, então clinodactilia do quinto dedo, assimetria hemicorporal, tem várias características, tá bom? Essa também é uma síndrome bem importante que cursa com baixa estatura.
E a gente tem outras causas. Então, a acondroplasia. Esse tema tá um tema mais em alta para as provas por conta de um tratamento novo que foi aprovado. Então, o que é a acondroplasia, gente? É a mutação ativadora autossômica dominante do FGFR3. Isso tá lá na placa de crescimento que tem ação, tá bom? O paciente vai ter uma baixa estatura desproporcional, tá? Então, a gente vai medir as proporções corpóreas e a gente vai encontrar desproporção. Ele tem um encurtamento dos membros risomérico, que é a raiz do membro. Então, a parte aqui do braço, da coxa, é ali que está o encurtamento. São pacientes que cursam com macrocefalia, tem outras malformações esqueléticas, então mão entre dente, pode ter alteração na coluna, cifose, lordose. E o tratamento aqui não vai ser hormônio de crescimento, vai ser o vosoritide, tá? Ele é um análogo de peptídeo natriurético tipo C. E ele vai agir na via de sinalização do FGFR3, mas depois do ponto da mutação. Então, ele faz um bypass ali, ele entra depois e faz funcionar aquela via de ativação, promovendo um maior crescimento da criança. Esse tema realmente está aparecendo cada vez mais por conta do tratamento específico que a gente tem, tá bom? E aí, gente, chama a atenção de vocês também para um combo que é obesidade com baixa estatura. A gente tem que pensar em causa endócrina, tá? Tem que ir atrás de investigar uma causa comum para essas duas condições. Isso porque o paciente com obesidade exógena, aquela obesidade relacionada ali a hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, esse paciente, em geral, tem estatura normal para alta. Quando vem associada a baixa estatura, a gente tem que pensar nas causas endócrinas, tá bom? E agora vamos ver uma questão para a gente pôr em prática tudo isso também. Então, durante o ambulatório de crescimento, você atendeu 3 casos de meninas com baixa estatura e ficou de elaborar as hipóteses diagnósticas para esses 3 casos. Então, olha lá. Caso 1, 6 anos, estatura menos 4 desvios padrão, então muito baixa estatura, risomelia, aquele encurtamento aqui da parte da raiz do membro, Genuvaro, lordose, relação segmento superior, segmento inferior, 1,9, então tá alterada. Já fez investigação aí, exame de tireoide, GF1, normais para a idade. Então, o que essa paciente vai ter? Vai pensando. Caso 2, menina de 5 anos, também com baixa estatura grave, menos 3 desvios padrão, né? Nasceu adequada para a idade gestacional, mas ela tem ptose palpebral, pescoço alado. E olha só que armadilha, o eco tem estenose pulmonar, tá bom? Ele falou pescoço alado, mas é estenose pulmonar. E a mãe também tem baixa estatura, olha só, né? Vai pensando, o que é esse caso? Caso 3, menina de 7 anos, tem também baixa estatura grave, menos 3,1, nasceu também adequada para a idade gestacional, proporcionada, mas ela tem baixo peso, teve uma fístula anal, anemia no hemograma, e aí ele quer saber quais são as suas hipóteses diagnósticas. Então, são 3 casos aí de baixa estatura patológica, e se você ainda não respondeu, dá uma pausa no seu vídeo, que lá vem spoiler. Então, aqui, alternativa B. Então, gente, o caso 1, com essa desproporção, risomelia, baixa estatura grave, é um caso de acondroplasia. Na 2, podia super te confundir com síndrome de Turner por conta do pescoço alado. Mas, olha só, tem estenose pulmonar, que é uma malformação à direita. E a mãe também tem baixa estatura. A síndrome de Turner não é hereditária, né? Apesar de ser genética. Então, aqui, a síndrome de Noonan. E no caso 3, é uma causa sistêmica. Então, olha só, ela tem um baixo peso, mas ela tem fístula anal, anemia. Que doença que causa isso? Não é hormonal, tá? Então, aqui é um caso de doença de Crohn, tá bom? Então, olha só, como as questões estão bem elaboradas, né? E tentando aí identificar nuances do crescimento, né? Associação com o diagnóstico. Então, muita atenção com isso, tá certo, gente? E agora, voltando para o nosso fluxograma, então a gente viu que a criança tem baixa estatura, a gente tinha visto que a velocidade de crescimento estava baixa e a gente viu como é que faz a investigação das causas patológicas. Aí, lembrando então, causas sistêmicas, principalmente doença celíaca, acidose tubular renal, genética, principalmente síndrome de Turner nas meninas, solicitar o cariótipo, e da causa da endócrina, então hipotireoidismo, deficiência de GH, lembrando que a gente não vai pedir GH basal, tá bom? Sempre GF1 e BP3. Agora, vamos supor que a velocidade de crescimento esteja boa, então acima de 5 centímetros por ano. Aí a gente tem que pensar como diagnóstico na variante normal do crescimento. Então vamos ver cada uma delas.
A gente tem duas. Então, a baixa estatura familiar, como é que vai ser o caso? A criança com velocidade de crescimento normal, mas a estatura-alvo, quando a gente calculou, ela era baixa. E a idade óssea desse paciente é normal, porque ele tem uma maturação endócrina adequada para a idade dele. Então, assim a gente faz o diagnóstico da baixa estatura familiar, tá bom? Aí, vamos voltar lá para nossa curva. Então, lembra do Pedro, de 7 anos e 6 meses? O Pedro, ele tá com 1,12 m, tá? Estatura-alvo de 1,62 m. A velocidade de crescimento dele tá de 5 centímetros por ano, então, adequada. E a idade óssea dele tá de 7 anos, que tá dentro da margem ali, possível. Então, olha só como isso fica ilustrado aqui na curva. Então, é uma criança que cresce na curva, não tá retificando, que está crescendo na mira ali do seu canal genético. Então, esse paciente tem baixa estatura? Tem, tá abaixo do -2, mas é uma baixa estatura familiar, tá bom? E o atraso constitucional do crescimento. Esse é o campeão aqui de questões. Então, como que é esse paciente? Ele vai ter a velocidade de crescimento normal, a estatura-alvo dele é normal, e a idade óssea dele é atrasada, mostrando que ele é um maturador lento, ele cresce como uma criança mais nova, vamos dizer assim. Esses pacientes podem ter também atraso puberal lá para frente, tá? E no final eles atingem uma estatura normal, tá bom? Pode também ter história familiar semelhante, tá? Acredita-se que isso é uma coisa meio hereditária, então tem que perguntar com quantos anos que o pai começou a fazer barba, quantos anos que o pai cresceu, por aí, pra gente ter uma ideia, né? Com quantos anos que foi a menarca materna, pra gente ver se tem alguma característica assim. E aí a gente faz o diagnóstico de atraso constitucional do crescimento, certo? Então, como que seria um caso assim? O Pedro, aquele Pedro lá, então 7 anos e 6 meses, com 1,12 m, com velocidade de crescimento normal, só que agora a estatura-alvo dele é um pouquinho acima, então 1,70 m, e com uma idade óssea 1 ano atrasada. Então, esse caso poderia ser um atraso constitucional de crescimento. Por quê? Porque a velocidade é boa, então isso já afastou a gente das causas patológicas, e ele tem a estatura-alvo normal, idade óssea atrasada, tá bom? Se essa criança fosse com uma velocidade de crescimento baixa, aí a gente não fala mais de atraso constitucional e vai procurar as causas patológicas, tá bom? Então, fechando o nosso fluxograma, com a velocidade de crescimento boa, a gente vai pensar nas variantes normais, baixa estatura familiar e atraso constitucional. Lembrando que são diagnósticos de exclusão, então você tem que, pelo menos, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, ter a velocidade de crescimento e aí sim você fica tranquilo. Na prática é mais difícil, né? Mas nas questões, gente, isso costuma vir bem claro, tá bom? Ele te dá a velocidade de crescimento porque ele quer que você raciocine em cima dela, tá bom? Então, aqui mais uma questãozinha. Menino de 11 anos e meio, tá na consulta ambulatorial de rotina. Os pais estão preocupados porque ele é o mais baixo da sala, não tem ainda nenhum marco puberal, tem uma alimentação legal, faz atividade física, judô, não tem histórico familiar relevante, nem doença, outras doenças, é rígido, né? Não tem alteração no exame clínico, estadiamento realmente G1P1, e aí ele vem com a estatura de 1,30 m, que na curva da OMS dá entre -3 e -2, ou seja, tem baixa estatura. Tem um IMC de 17,2, que tá no Z-score 0, então ele é eutrófico. E na última consulta, há 6 meses, tinha a estatura de 1,27. Para que ele te deu isso, gente? Para você calcular a velocidade. Então, olha só, se em 6 meses ele cresceu 3 centímetros, ele está crescendo a 6 centímetros por ano, que é uma velocidade normal, tá bom? Aí ele dá a estatura do pai, de 1,82, e da mãe, de 1,69. Os pais são altos, então também não é familiar. E a mãe apresentou a menarca ali com 13 anos, um pouquinho depois da média. Aí o paciente fez o raio-x da idade óssea e tá com 9 anos de idade óssea. Então ele tem atraso de idade óssea. Então qual é a tríade que ele tem, gente? Velocidade de crescimento normal, com estatura alvo normal e atraso de idade óssea. Então esse paciente tem um retardo constitucional do crescimento, tá bom? Por conta dessas características que a gente vai pescando aqui no enunciado, certo? Mais uma, gente. Então, menino de 8 anos e 3 meses, tá no ambulatório por ter baixa estatura, tem um raio-x de idade óssea feito com 8 anos, com 5 anos e 6 meses. É muito atraso de idade óssea. Vamos ver que aqui tem coisa.
Não tem nenhuma queixa na sua anamnese, nasceu a termo, pesou aí 2,380, mediu 44, perímetro cefálico de 33, então ele já nasceu pequeno, né? Nasceu com baixo peso, lembra a estatura do bebê, a média de 50? Nasceu pequeno, mãe fumante durante toda a gestação. Seu canal de crescimento, calculado com a altura dos pais, é bem desfavorável. Ele coloca que os pais são baixos, estando a média no percentil 3, que é ali o Z-2, tá bom? A menarca da mãe e da única irmã aos 12 anos. E ele tem um valor de altura de 7 anos no percentil 10. Na consulta atual, ele já está 4 centímetros abaixo do percentil 3. Então, o que, que ele está te falando para você imaginar na sua cabeça? Aquela curva com a criança retificada. Porque se um tempo atrás ela estava no percentil 10 e agora ela está muito abaixo do percentil 3, ela não cresceu nada, né? A velocidade de crescimento está baixa. O exame físico é normal, é uma criança proporcionada, não tem estigmas genéticos, o peso está adequado aí, percentil 50, G1, P1 de verdade. E aí, qual que é a alternativa correta? Então, pausa para você pensar qual que você colocaria. E aqui a gente tem a alternativa C. Então, o paciente tem baixa estatura, né? Ele está bem abaixo ali do percentil 3, que é o Z-2. Ele tem um canal familiar desfavorável, o enunciado te trouxe isso. Ele tem a idade óssea atrasada, né? Também atraso de maturação e desnutrição intrauterina, como fatores etiológicos. Então, nasceu PIG, tem atraso de idade óssea, o alvo é baixo. Só que, gente, não está crescendo com velocidade de crescimento normal. Então não dá para a gente dizer que tá tudo bem, a gente precisa investigar, mesmo com a estatura alvo baixa, mesmo com a tragédia óssea que você poderia imaginar que é o atraso constitucional, velocidade de crescimento baixa, investigação. Então olha a importância da velocidade de crescimento de novo. E aí os enunciados, olha, eles trazem muita informação, né, para você ficar confuso, para pintar uma pulga atrás da sua orelha, mas não se confunda, velocidade baixa tem que investigar, tá bom? Bom, gente, então isso era o que eu queria trazer para vocês com relação a como cresce uma criança saudável e como que a gente vai avaliar as principais queixas relacionadas à baixa estatura, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês consigam revisar esses assuntos, eles caem bastante nas provas aí de pediatria. Então, bons estudos e boa sorte!